E aí, meus amores? Na aula de hoje, nós vamos iniciar um novo conteúdo, ainda de química orgânica, que são as funções orgânicas oxigenadas. Como o próprio nome sugere, as funções orgânicas oxigenadas são aquelas que apresentam, além de carbono e hidrogênio, também o átomo de oxigênio, que pode ser um, dois, três, depende da função. Nós temos 8 funções orgânicas que a gente vai estudar uma passo a passo, bem detalhadamente. Então, nós temos os álcoois, enóis, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e os ésteres. Nós vamos iniciar estudando os álcoois, que é o maior grupo das funções orgânicas oxigenadas. Antes de nós vermos o que são os álcoois e tudo mais, nós vamos falar um pouquinho sobre bebidas alcoólicas. Em 2015 saiu essa matéria em competição, o universitário morre após ingerir maior dose de álcool. Eu acho interessante nós levantarmos essa questão, já que eu trabalho com jovens e a gente é incentivado pela mídia, pelos amigos, até pela própria família, ao consumo e ao consumo cedo de bebidas alcoólicas. Eu não sou uma pessoa que levanta uma bandeira de que você não deve beber, eu sou muito a favor de que você faça o que você acha melhor para sua vida. Se você quer beber, beleza. Mas uma coisa que eu falo assim sempre para qualquer pessoa que eu conheça é que você saiba o limite do seu corpo. Esse jovem universitário, ele tinha 23 anos e ele participava de uma competição. E ele ingeriu mais de 30 doses de vodka e acabou falecendo. Outras 3 pessoas que também ingeriram uma grande quantidade desse álcool acabaram passando mal. Umas entraram em coma alcoólica e se recuperaram um tempo depois. Então, que vocês tenham muito cuidado com a quantidade de álcool que vocês ingerem, para quem ingere, né? Quem não ingere, ótimo, beleza, continue assim, você não está perdendo nada da sua vida. Mas para quem ingere, então saibam o limite do seu corpo, respeitem-se, porque nós jovens, eu já não sou mais tão jovem assim, né? Mas a gente acha que só acontece com os outros, que nós somos máquinas, que nada acontece conosco, que nós suportamos, que nós aguentamos. E às vezes acontecem essas fatalidades. Fora que a ingestão de bebida alcoólica, ela traz uma série de problemas para o nosso organismo, para o nosso cérebro, como perda de memória, para o coração, para o estômago. E aqui eu trouxe alguns sintomas não, né? Alguns efeitos de quem faz a ingestão da bebida alcoólica. Dependendo da quantidade. Logicamente, quanto mais doses você toma, independente da bebida, esses efeitos eles vão aumentando e vão se prolongando, certo? Um grande problema da ingestão do álcool é que você acaba se tornando resistente. Então, uma dose no começo já deixa você meio alegre e tudo mais. Só que com o tempo, uma dose já não vai fazer mais efeito. Então, você vai querer aumentar a dose. E o problema do alcoolismo é um problema extremamente sério, é uma doença muito séria que é muito difícil de ser tratada, assim como qualquer vício em qualquer droga, certo? Então aqui nós temos 9 efeitos: fala arrastada, sonolência e alterações na visão e audição, dores de cabeça, náuseas e vômitos, azia e queimação, diarreia, efeito diurético, então você perde bastante líquido e acaba ficando desidratado, alterações das emoções e no humor, então bastante gente que consome bebida alcoólica fica bastante violento, outras ficam tão bonzinhos que saem até distribuindo dinheiro. Dificuldades em realizar movimentos, reflexos cada vez mais lentos, perda do equilíbrio e da coordenação motora. Uma das coisas que mais me preocupa é a tal da sonolência, reflexos lentos, perda de equilíbrio e da coordenação motora. Isso principalmente para quem bebe e dirige.
A gente acha que tá tudo bem, que tá enxergando bem, perfeitamente bem. O bêbado nunca está bêbado. O problema é que quando as nossas escolhas, as nossas ações, elas prejudicam outras pessoas. Certa vez eu vi um vídeo que me chocou bastante, que pessoas, elas tinham sido chamadas para serem entrevistadas e elas falavam que mexiam no celular e muitos até dirigiam bêbados. E depois das confissões, eles rindo e tudo mais, entrou uma moça que ela tinha acho que a parte direita paralisada do rosto e do braço, e ela contou a história dela de que no dia da formatura, eles estavam voltando da formatura da faculdade e um carro com uma pessoa bêbada que estava mexendo no celular acabou ultrapassando o sinal e um caminhão teve que fazer o desvio desse carro e acabou batendo no carro dessa moça. A colisão matou os pais dessa moça e ela ficou em coma, ficou muito mal durante um tempo e durante 2 meses na UTI ela teve que fazer um tratamento, fisioterapia e tudo mais. E depois as pessoas tinham que repetir o que elas faziam, o que elas tinham dito antes na frente dessa moça. E foi muito difícil, muitos começaram a chorar, pediram desculpa e tudo mais. Então, assim, que as nossas escolhas não interfiram na vida das outras pessoas. Se você quer consumir bebida alcoólica, beleza. Mas tenham muito, muito cuidado, porque algumas ações são irreversíveis. Os pais da moça jamais voltarão. A moça não tem como voltar mais, já chegou no limite da fisioterapia, dos movimentos, ela não consegue mais recuperá-los da forma que eles eram antes. Então, acabou destruindo a vida de toda uma família. Então, que vocês tenham bastante cuidado, porque pode ser a sua vida, pode ser a destruição da vida da sua família e assim da família de outras pessoas também. Então, cuidado, tá certo? Tá, mas o que são os álcoois? São aqueles grupos que têm hidroxilas. Mas o que são hidroxilas? É esse aqui, ó, OH. Então, toda vez que aparecer um OHzinho aqui assim, há um carbono saturado, ou seja, há um carbono que não faz dupla nem tripla, ou seja, tem que ser um carbono que faz apenas ligação simples. Se aqui tiver 2 ou 3 tracinhos, já não pode mais, certo? Então, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono que só faz ligações simples. Quer dizer que na cadeia do álcool nunca vai ter dupla, nunca vai ter tripla, pode ter sim, certo? Mais pra frente a gente vai ver. Então, pode ter dupla, pode ter tripla. O que não pode é o carbono, aqui ó, esse pontinho que tá ligado com o OH, que é a hidroxila. Esse pontinho aqui, esse carbono, esse não pode ter dupla e não pode ter tripla, certo? Aqui eu coloquei 3 imagens de como a gente pode encontrar o álcool. Então, na forma de líquido, né, que a gente usa bastante, na forma de álcool em gel, que a gente tá usando bastante também, na forma de bebidas alcoólicas e também na forma de combustível. Algumas propriedades dos álcoois, então são compostos ácidos. Por isso que pessoas que bebem, ingerem há muito tempo bebida alcoólica, podem ter gastrite, podem ter úlcera, que acaba se transformando em um câncer no estômago, no esôfago. Então, é complicado. Tem um cheiro forte, um cheiro característico. A gente consegue sentir o cheirinho do álcool, seja ele bebida alcoólica, combustível ou álcool comum, que a gente usa para limpar, para ferimento e tudo mais. É menos denso que a água, então a densidade é mais baixa do que a água. É incolor, é inflamável, é líquido quando tem até 11 carbonos. Passou de 11 carbonos, já são compostos sólidos. É uma molécula polar, ou seja, se mistura com a água. Quem participou da aula ao vivo semana retrasada, viu que eu falei um pouquinho sobre polaridade. Os hidrocarbonetos, que eram os compostos que a gente estava vendo, são
apolares, não se misturam com a água. Já os álcoois, eles são polares, então eles se misturam com a água. Ponto de ebulição é alto, então para você ferver você precisa de uma alta temperatura e são compostos tóxicos. Nós podemos classificar os álcoois de duas maneiras. Quanto ao número de hidroxilas, então ele pode ser um monoálcool quando tem uma hidroxila. Então aqui, ó, nessa cadeia, eu tenho apenas um OH. Pode ser um diálcool quando tem duas hidroxilas. Então aqui nessa cadeia carbônica eu tenho uma hidroxila aqui e tenho uma hidroxila aqui. Ó, tá vendo que aqui foi escrita HO? Mesma coisa de escrever OH, ok? E pode ser um triálcool quando nós temos 3 hidroxilas, como essa cadeia carbônica aqui. Fácil? E a outra classificação é quanto à posição da hidroxila. Então, nós temos os álcoois primários, que é quando uma hidroxila, aqui ó, a hidroxila, o H não tá juntinho do O. Aqui mostrou a ligação. Então, também pode ser encontrada dessa forma. Então, esse OH aqui, ele tá ligado a um carbono primário. Quem lembra o que é um carbono primário? É um carbono que só tá ligado a um outro carbono. Então, para eu saber se um álcool ele é primário, secundário e terciário, eu vou ter que analisar o carbono que tem a hidroxila. Ó, essa cadeia tem 2 carbonos. Essa aqui tem OH? Não tem. Então, eu não vou analisar ele. Eu vou analisar esse aqui, porque esse tem o OH. Então, esse aqui tá ligado a só esse, a 1. Então, ele é primário. Secundário, ó. A hidroxila tá aqui, ele tá ligado a esse carbono. E esse carbono tá ligado a esse e esse do outro lado, tá ligado a 2. E o que é isso aqui? Hidrogênio. Mas a gente tem que lembrar que primário, secundário e terciário é um carbono ligado a um carbono, secundário ligado a 2 carbonos, terciário ligado a 3 carbonos. E esse aqui, ó, o OH tá aqui em cima. E ele tá ligado a esse carbono, que tá ligado a 1 carbono, 2, 3. Por isso que ele é terciário. Então, na aula de hoje, nós terminamos por aqui. Amanhã, porque eu tô gravando o vídeo na segunda, então na terça, de 2 horas, nós temos um encontro ao vivo para a gente tirar dúvidas dos exercícios anteriores. E também vou anexar um exercício sobre isso aí que a gente discutiu, sobre o consumo de álcool, sobre posição da hidroxila e a quantidade de hidroxilas. Então, até a próxima aula. Beijo!